Olá a todos, meu nome é Cleomar Júnior, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, do quinto semestre, e somos do Laboratório de Ensino por Simulação, coordenado pelo professor Samir Schneid. E hoje a gente vai falar o tema muito importante que é o time de resposta rápida em ambiente intra-hospitalar. Como surgiu o time de resposta rápida? O conceito do time de resposta rápida surgiu nos anos de 1990 na Austrália como uma medida plausível para identificar e agir rapidamente frente a quadros de deterioração de condições clínicas em enfermaria. Então, a equipe começou a notar que o paciente, durante um certo período antes dele entrar em PCR, ele tinha uma descompensação clínica. Ele apresentava sinais de que o quadro dele ele estava se deteriorando com o passar das horas. A partir disso surgiram estudos na Austrália e nos Estados Unidos para mostrar quais sinais seriam esses e como identificá-los e quais protocolos eram criados e como que a gente ia evitar que o paciente evolua para uma PCR ou se ele evoluir, como que a equipe ele ia atuar. Nesse sentido que foi surgindo o time de resposta rápida. Tais estudos ocorreram em ambientes hospitalares mostraram que mais da metade de todas as paradas cardiopulmonares são precedidas por sinais clínicos durante o período de 6 a 8 horas antes da PCR. O que é o time de resposta rápida? O time de resposta rápida é uma equipe responsável por prevenir e evitar que o paciente tenha uma PCR. Bom, se o paciente ele entrar numa PCR ou então esses sinais eles vêm demonstrando a deterioração clínica, ele vai ser a equipe vai ser acionada por um ramal, um pager, e essa equipe pode ser de um médico, mais enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, e depende se essa equipe vai trabalhar em um complexo hospitalar grande, pode ser uma equipe maior, mais de um médico, dois, um enfermeiro. Se for um complexo hospitalar menor, pode ser uma equipe menor. Essa equipe ela pode cada um exercer a sua função e a partir do momento do acionamento, essa equipe vai se deslocar até a área que ela for atender, ou essa equipe pode ficar de prontidão só para atender casos de urgência, como o acionamento para o time de resposta rápida. Qual a diferença o time de resposta rápida pode fazer? Diminuir a transferência desses pacientes para o CTI, diminuir o número de óbitos, redução das PCRs fora do ambiente da UTI, melhorar a segurança do atendimento hospitalar, bem como seus desfechos clínicos. Então, o que vai ocorrer? O time de resposta rápida ele vai ter o objetivo de apagar a faísca antes que se torne um incêndio. Quem pode acionar o time de resposta rápida? Atualmente, qualquer um pode acionar o time de resposta rápida no ambiente hospitalar. Então, a gente está vivendo atualmente um período bem conturbado com a pandemia, a Covid-19, e é de suma importância. Esse time está bem treinado e pronto para atuar, somente no ambiente Covid. A equipe ela tem que estar bem paramentada, ela tem que estar bem treinada, porque um desfecho clínico que o paciente está evoluindo, um quadro, ele está descompensando, e se a equipe ela atuar precocemente e alinhada, ela vai conseguir reverter o quadro, principalmente agora em ambiente Covid, que alguns casos de paciente eles evoluem para PCR, e revertendo esse quadro é uma vida a mais que a gente vai conseguir, a equipe médica vai conseguir salvar. Então, por exemplo, o braço aferente seria aquela pessoa que vai comunicar e chamar o time de resposta rápida. Um pager, um ramal específico, vai ser acionado essa equipe e o braço aferente é o time de resposta rápida que vai se deslocar para fazer esse primeiro atendimento e avaliar o paciente. Bom, esses critérios, como a gente abordou no início, para ativar o time de resposta rápida, são do projeto MERIT, que a sigla é dos membros da equipe de aperfeiçoamento da resposta a emergências médicas. Esse
Esses critérios foram publicados no artigo do Dr. De Vita, da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Aqui a gente está a tabela do critério Merit. A gente está em inglês, a gente vai trabalhar uma por uma para a gente analisar e entrar com esses critérios clínicos. Então, o primeiro critério que a gente vai usar é o critério respiratório. O paciente está com oxímetro de pulso de O2 com leitura abaixo de 85% por mais de 5 minutos. Então, o paciente está com a saturação caindo, a saturação vai caindo. E esse período por mais de 5 minutos, a menos que o paciente já tenha hipoxemia crônica, é um critério para acionamento do time de resposta rápida. Então, como a gente foi abordado no início, esses estudos mostram que de 6 a 8 horas o paciente ele vai começar a dar sinais, gatilhos clínicos, que ele vai estar descompensando. Então, primeiro critério, abaixo de 85%, oximetria, acionamento do time de resposta rápida. E a equipe vai fazer uma melhor avaliação para ver os desfechos, as próximas etapas para avaliar o paciente. Frequência respiratória, abaixo de 8 ou acima de 36 incursões respiratórias por minuto. A gente sabe que ambiente agora Covid que a gente está vivendo, o paciente ele vai ter um certo desconforto respiratório, então realmente ele vai ter uma incursão respiratória mais elevada. Então, acima de 36, critério para acionar o time de resposta rápida. Ainda no ambiente respiratório, principalmente a gente no ambiente COVID que a gente está trabalhando, o paciente está com a dispneia, ele está com aquele desconforto, ele está assim, sempre está reclamando, enfermeira, estou sentindo dificuldade para respirar, e mesmo ele com a máscara de Hudson, que o médico vai ser o critério se ele vai colocar em máscara de Hudson ou não, e vai ser analisado se vai acionamento o time de resposta rápida. Então, paciente com dispneia é um critério Merit do projeto Merit para acionamento do time de resposta rápida. Agora a gente vai na frequência cardíaca. A frequência cardíaca abaixo de 40 ou acima de 140 batimentos por minuto com sintomas é um critério para acionar o time de resposta rápida. Ou se o paciente ele estiver com 160 batimentos por minuto, mesmo se não houver sintomas, é um critério também para acionamento do time de resposta rápida. Então, frequência cardíaca é de importância verificar se está tendo alterações e acionamento. Quem estiver, se o técnico estiver ali presente, se a enfermeira estiver presente, acionar o time de resposta rápida. Pressão arterial. A pressão arterial sistólica abaixo de 80 mmHg ou acima de 200 mmHg e diastólica acima de 110 mmHg com sintomas. Então, o paciente, mesmo que ele tenha já um diagnóstico de pressão alta, se ele é hipertenso, ele está com acima de 200 mmHg, tem que acionar o time de resposta rápida. Diastólica também acima de 110 com sintomas, acionamento do time de resposta rápida. Agora a gente vai para a alteração neurológica aguda. Bom, a enfermeira ou o técnico, ele está ali com o paciente, acompanhando, e o paciente, de repente, ele tem uma perda aguda de consciência. Ali a enfermeira está acompanhando e vê que isso não é normal, é um critério para acionar o time de resposta rápida. Porque o paciente ele pode ter entrado numa PCR, então, quanto mais precoce for acionado esse time, ele vai atuar preventivamente para reverter essa PCR. Se for uma PCR, ele vai reverter e é um óbito a menos para a equipe. A equipe vai estar de prontidão ali para trabalhar com o paciente. Alteração neurológica também, a letargia de início recente sem imediata resposta. Então, o paciente ele está ali
apático, ele está desinteressado, e a enfermeira ou o técnico, ela está notando que isso não é o habitual do paciente, ele está meio aéreo. Então, é um critério para acionar o time de resposta rápida também. O paciente ele entrou em convulsão. De repente, ali ele estava conversando, estava bem, entrou em convulsão e a enfermeira ou o técnico, a equipe que está acompanhando, o fisioterapeuta, ela viu que é uma alteração fora do quadro. O paciente estava uma evolução, ele estava evoluindo bem, estava melhorando e de repente ele entrou em convulsão, acionamento também do time de resposta rápida. Súbita perda de movimento ou fraqueza da face, braço ou perna. Você vê que o paciente estava bem, de repente ele não sente, ele não consegue mais sentir os braços, a perna, ele vai segurar assim, você pede ele para segurar as pontas do seu dedo, ele não tem força. Então a gente vai pedir para chamar o time de resposta rápida com acionamento. Outros critérios clínicos para ativar. O paciente está com aquela agonia, reclamando, doutora, estou com agonia. O paciente está com desconforto anginoso que não responde à nitroglicerina, ou mesmo se o médico estiver indisponível no momento, acionar o time de resposta rápida. O paciente começou a entrar em cianose nas extremidades, ou ficar pálido. Então, o paciente está ficando com hipóxica e ele está ficando cianótico. Então, é um critério também para acionar o time de resposta rápida. Somente em ambiente de COVID, a gente está vendo que o paciente está tendo aquela dificuldade de respirar, a saturação está caindo. Então, é um critério para acionar o time de resposta rápida. Outro critério também, agitação inexplicada por mais de 10 minutos. O paciente está se debatendo e a equipe não consegue controlar o paciente. Então, critério para acionar o time de resposta rápida. Ou também o paciente, nessa situação ambiente que a gente vive COVID, paciente com alteração psicológica, então tentativa de suicídio. O paciente está ali, está totalmente descontrolado, tentando suicídio, critério para acionar o time de resposta rápida também. E também, por fim, hemorragia descontrolada. O paciente está com a hemorragia, não está conseguindo controlar, então a equipe vai ser acionada para atuar precocemente, para ver o desfecho clínico do paciente e tentar controlar essa situação. E o paciente está descompensado, tentar levar ele para uma situação mais confortável. Como adaptar o time de resposta rápida? Determinar a estrutura para a equipe de resposta rápida. Então, o principal, primeiro, para adaptar a equipe de resposta rápida, então vai ter que ter uma união com a administração, mais a equipe médica, enfermeiros, fisioterapeutas, e começarem a agir para montar essa equipe. Vai ser um médico, um enfermeiro, um técnico, um fisioterapeuta, ou 2 médicos, 2 enfermeiros. Como que vai ser montada essa equipe? Vou fazer um histórico. Ano passado a gente teve tantas PCRs. Como é que a gente vai fazer verificar esse gráfico, se vai diminuir, a cada quanto tempo? Então, você vai estruturar essa equipe, vai ser montada essa equipe e adaptando ela. E depois disso, vai ser estabelecido critérios para chamar a equipe de resposta rápida. Vai ser emitidos sinais de alerta. Vai ter um ramal específico. Essa equipe vai estar de prontidão. Essa equipe vai ter um pager, então vai ser acionada. A equipe vai se deslocar imediatamente. Qual o período mínimo que a equipe tem que chegar? 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Tudo isso vai ser esses critérios que vão ser estabelecidos para a equipe e para um treinamento no ambiente intra-hospitalar, para todo mundo ficar ciente que a equipe de resposta rápida, o time de resposta rápida, ele está ali para atuar e tentar reverter o desfecho clínico do paciente.
é preciso estabelecer processos simples para chamar o time de resposta rápida. Como a gente já informou, então a gente está enfatizando mais um pouco, tem que ser processos simples. Chamar a equipe e o time ele tem que atuar preventivamente. Bom, após instalação do time de resposta rápida, é importante, imperativo, estabelecer educação continuada. A equipe inicial, ela pode ter falhas, pode ter alguma coisa que pode ser melhorada, então ela precisa estar com a educação sempre continuada, especificando o que tem que melhorar, especificando o que precisa continuar e estabelecer um feedback para medir a eficácia do time de resposta rápida. Ao final do dia, a equipe se juntar, o que foi que ocorreu de pontos positivos, o que ocorreu de ponto negativo. Então, a equipe ela tem que ter o debriefing para verificar o que aconteceu, o que precisa melhorar. E após um período, verificar se houve uma queda desse número de PCR, se os desfechos clínicos do paciente eles diminuíram e se não diminuíram, o que precisa melhorar para que ocorra essa queda. Aqui são as nossas referências. Eu agradeço a participação de todos